É um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço muito o convite do meu querido Willon, né? Eu quero compartilhar com vocês alguns conhecimentos que são apenas conceitos, né? Então, eu tenho uma caminhada há muito tempo atrás. Eu sempre me perguntei, e a paz? Onde é que está a paz? Se fala tanto de paz, se luta pela paz, se faz guerra em nome da paz. E aonde que está a paz? É uma questão antiga e é minha. Porque a todo momento você ouve falar de conflitos, de guerras, né, de distúrbios, mas todo mundo quer a paz. Vocês querem paz. E quem que vocês conhecem que está em paz? Onde está a paz? Quem que é o responsável pela paz? Quem que é a pessoa que você tem que cobrar e falar assim, cadê a minha paz? Onde está essa paz? Bom, então, eu pensei o seguinte, primeiro, se a gente não entender o que é paz, vai ficar difícil achar o responsável por isso. Então, porque nós temos que achar um responsável. E geralmente, o responsável é outro, não eu. Porque aí daria muito trabalho para mim. Não, eu quero achar o outro. Quem que é o responsável pela minha paz? A questão é que, se paz é a ausência de brigas, guerras ou discussões, se isto é a paz, por que tem pessoas que sofrem em silêncio? Por que tem pessoas que trabalham normalmente, faz tudo normalmente, mas não está bem? A pessoa não está bem. A pessoa ora, a pessoa tem suas atividades, mas ela não está em paz. Isso significa que a paz não é exatamente isso. Isso tem a ver, mas não é exatamente isso. Porque vocês conhecem pessoas, como eu já conheci, pessoas que aparentemente estavam bem, tem um bom emprego, aparentemente uma boa relação, uma situação financeira estável, e de repente, eu recebo a notícia que ela, você sabe o que é, não pode falar, né? Não pode mais falar, porque agora tem regras dizendo o que você pode e o que não pode falar. Então, mas a pessoa estava bem, a pessoa estava bem, ou não estava bem? Aparentemente, né? Então, ela não estava em brigas, não estava em guerra, não discutia com ninguém, mas ela não estava em paz. Então, a paz não é apenas isso. Ausência de preocupações e mais preocupações. Gente, se a pessoa acha que paz é você não ter preocupação nenhuma, você simplesmente, está no planeta errado. Nós não somos crianças. A vida tem altos e baixos e ela sempre foi assim. Você pode discutir com quem você quiser. A vida tem altos e baixos, mas nem os imperadores, nem o Papa está livre disso. E você quer estar livre disso? Você acha que a sua vida não tem altos e baixos? E não tem como brigar por isso. A vida funciona assim, né? Tem fases na vida que é uma maravilha, não tem? Você fala, que maravilha, que bom, tudo bem. Passa. Tem fases que são mais caóticas, tem fases que surgem problemas do nada, parece que brota. O que fazer? Então, se você acha que paz é ausência de preocupações, você está equivocado. Porque mesmo as pessoas que estão em paz, ela tem suas preocupações, porque o mundo funciona assim. O mundo funciona assim, tá? Cada qual com suas preocupações. Tem gente preocupada com os filhos, gente preocupada com o seu futuro profissional, gente preocupada em pagar o boleto, gente preocupada se aquele tratamento de saúde vai funcionar. Como mudar isso? Não tem como mudar. Então não coloque isso como sendo definitivo para você estar em paz. O item 2 é apenas para lembrar vocês que a vida não é um mar de rosas. E não deveria ser realmente, porque muito do que você é hoje tem a ver com o seu aprendizado nesses momentos difíceis.
Quem já passou por momentos difíceis e superou eles, eu acho que todo mundo que já passou por algo parecido, cara, você é uma pessoa melhor. Então não tem como evitar isso. Será que paz é um mundo onde todos pensem a mesma coisa? Já imaginou todo mundo pensar igual você? Todo mundo pensar igual você. Certa ocasião, eu vi uma série na TV chamado Friends. E nessa série aconteceu um fato muito curioso com o personagem. Ele se encontra com os demais amigos e fala: eu achei a mulher da minha vida. Ela pensa igualzinho a mim. Ela gosta das coisas que eu gosto. Ela vai aonde eu gosto de ir. Ela faz as coisas que eu gosto de fazer. Aí todo mundo fica impressionado, né? Pô, você achou alguém? Ele falou assim: você não tem ideia. Ela é igualzinha a mim. Aí passa o episódio. Ele volta a encontrar com os amigos. E todo mundo: cadê sua namorada? Acabou. Por que acabou? Não aguentei ela não. Ela é parecida demais comigo. Ninguém se aguenta muito tempo. Então veja. Gente, as diferenças ajudam no crescimento. Claro, né? Se for muita diferença, né? É claro que você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque o diferente atrai, mas nem sempre mantém. Então você tem que achar uma pessoa mais ou menos parecida. Se for muito diferente, é mais difícil. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, tá? Não dá para todo mundo pensar igual, porque cada um de nós tem uma história de vida. Meus amigos, olha para a pessoa que está do seu lado. Olha devagar para não assustar também, né? Sei lá quem que está aí, né? Ai, fulano está aqui. Tá. Ai, meu Deus, eu nem sabia que estava aqui. Gente, você já imaginou? Só pensa. A infância dessa pessoa foi igual à sua? Você acha que a infância foi igual? Não foi. Tem gente que fez coisa aqui, tem gente aqui que já caçou passarinho, tem gente aqui que já nadou no rio, tem gente aqui que desde pequenininho fez balé. Então assim, é diferente a vida de cada um. A família também é diferente. Cada pessoa carrega uma beleza e uma graça em ser quem ela é. E ela não é igual a você. Então, um mundo onde todo mundo pensasse igual a você, vai ser chato, vai ser um mundo chato. Tá? É porque é na diferença que há crescimento. Quando uma pessoa ela é diferente de você, ela pode trazer algo novo na sua vida. Já perceberam isso? Né? Eu adoro conversar com estranhos. Porque os conhecidos já até sei o que eles vão falar. Mas o estranho conta uma coisa nova. Conta uma coisa nova. Então, não é um mundo assim que será um mundo de paz. Né? Uma vez o cara falou assim para mim: Rildo, se todo mundo fosse da minha igreja, ia resolver muita coisa. Eu falei: tá, vamos pensar que todo mundo é da sua igreja. As pessoas da sua igreja não brigam? Ele: isso sempre tem quem briga, né? Assim, não tem como resolver isso, gente. O ser humano é diferente. Claro, né? O ideal é que as diferenças fossem tratadas na forma de diálogos. Mas tem gente que não sabe lidar com isso. Tá? Você não tem que pensar como eu penso, mas deveríamos respeitar o pensamento do outro. Por isso que nas minhas palestras, eu falo uma coisa que, embora seja óbvia, muita gente não sabe. Tudo que eu estou falando aqui são meus conceitos, não é a verdade. Isso aqui não é verdade? Não, não é verdade. Isso é um conceito. Isso é um conceito. Eu acredito nesse conceito. Para mim, é uma verdade. Mas é um conceito, e eu sei disso. Significa que se você discordar disso, não tem problema nenhum para mim. Porque eu não carrego isso como sendo a verdade universal. É apenas um conceito. Cada pessoa vai carregar seus conceitos. Tá? Bom, então isso daqui não vai existir. Bom, e se todo mundo fosse rico? Uau! Todos nós ricos. Né? Todos nós ricos. Chegamos aqui, todo mundo com seu motorista. Não tem motorista, né? Porque todo mundo é rico, né? Ninguém é ser nosso motorista. Ninguém vai servir café para você também, claro, né? Porque as pessoas são ricas, né? Como é que tu vai se virar? Já percebeu? Uma vez,
um sujeito falou assim, eu fiz uma regressão. Falei, você viu vidas passadas. Eu fui um faraó. Falei, faraó. Também eu fui um faraó, eu fui um lord inglês. Eu falei assim, cara, todo mundo no passado foi top, né? Ninguém deu faxina na pirâmide, não? Não, ninguém deu faxina na pirâmide. Quem construiu a pirâmide? Não, ninguém é peão, todo mundo é chefe, né? Gente, é fato que uma vida financeira mais tranquila facilita muito a vida. Você não ter preocupação em pagar a conta, ajuda muito. Mas uma coisa é fato, isto não é o único ponto que deixa uma pessoa feliz. Tá? Como terapeuta, eu atendi um ministro que falou assim para mim, meu filho não fala comigo há 15 anos. Tem dinheiro que resolva isso? Cara, aí dá de chorar. Só a história que um cara importante aqui em Brasília contou para mim. O filho não fala com ele. E o cara é poderoso. E o cara ganha muito dinheiro. O filho não fala com ele há 15 anos. Não tem o que fazer. Não tem dinheiro que compre isso. Por quê? Porque ele fez uma besteira muito, muito grande no passado e o filho não aceitou mais. Tá? Então veja, ter dinheiro ajuda? Claro que ajuda. Eu acho que dinheiro não ajuda não. Se você acha que não ajuda, eu vou passar meu Pix para você não ficar com algo que te faz mal. Se o dinheiro te faz mal, eu vou gerenciar isso, sem problemas. Então, gente, dinheiro ajuda, mas não vai resolver. Se resolvesse, você não teria pessoas milionárias problemáticas. Tá? Ajuda muito, mas não ajuda tudo. Tá? E por fim, será que a paz é resultado de uma alteração, expansão da sua consciência? Isso é interessante. Mas temos que tomar cuidado também. Porque se a paz é a alteração da minha consciência, pode significar que eu quero estar em paz, independente do que está acontecendo com o outro. Eu quero ter paz, independente do que está acontecendo com o outro. Que tipo de paz é essa que eu estou querendo? Tá? Tem pessoas que podem usar várias coisas para alterar sua consciência. Não vou falar o nome, mas vocês já sabem. Ajuda? Claro que ajuda. Claro que ajuda. Né? Mas não por muito tempo. Um usuário não vou falar o nome, por que o consumo de está aumentando? Não pode ser ruim. Não é ruim, porque ele traz paz para a pessoa, por um curto momento. Aí a pessoa toda hora, não resolveu. Alterar sua consciência dessa forma, fugir da realidade, não vai resolver. Então, eu tenho percebido que esses conceitos que muita gente carrega sobre paz, não vai resolver tudo. Não vai resolver tudo. Então, eu tenho uma proposta, um outro caminho. Tchan, 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 tchan. Qual será esse caminho? Qual será esse caminho? Bom, antes de falar desse caminho, eu quero que vocês entendam uma coisa. No início, em 87, no ano cristão de 1987, eu conheci um senhor, um japonês, que ele trazia uma cultura, um conhecimento que era chinês. Ele aprendeu na China e veio para o Brasil. E nessa filosofia que ele trazia, ele falava muito da necessidade de você se olhar e olhar o outro. Não apenas a si mesmo, mas também o outro. Depois dele, conheci outras pessoas na década de 90, chegamos em 2000. Em 2000, vocês se lembram que o mundo ia acabar? Vocês lembram disso? O mundo vai acabar em 2000. Aí, foi tão complicado que mudaram para 2012, né? Aí não conseguiram, mudaram de novo. Não, gente, acabar o mundo não é uma tarefa fácil. Né? Aí você tem... Estão tentando, o ser humano é bom nisso.
Acontece que em 2000 o meu mundo quase acabou. Quase acabou meu mundo em 2000. Porque eu recebi várias pancadas, uma atrás da outra. Né? Em 2000 vai acontecer uma coisa incrível na minha vida. Uma mudança à base de um grande chacoalhão que eu tive. Em 2000, me separei. Sabe aquele casamento que você acha que é para sempre? Você casou para ser feliz para sempre? Pois é, no meu caso não funcionou. Mas eu queria que fosse assim. Não funcionou. Então, foi o primeiro choque, porque eu não estava preparado para isso. Em seguida, morre a minha mãe. Cara, eu estava mal, recebi a notícia. Minha família é de São Paulo. Ai, eu vou para São Paulo. Ruim. Volto. Recebo outra notícia. Fui demitido. Por conta de uma pessoa que eu indiquei, e essa pessoa puxou meu tapete. Imagina isso, a pessoa que você indicou para trabalhar, do seu lado, puxou seu tapete. Falei, separei, perdi minha mãe, perdi o emprego, meu irmão faleceu. O meu irmão mais próximo que eu tinha faleceu. Aí, eu, sinceramente, não queria mais estar entre vós. Como eu estava tomando um remédio de tarja preta, e o médico falou, você só vai tomar meio comprimido. Eu tive uma ideia brilhante. Eu vou tomar os 12 de uma vez só. Tomei os 12. Me deu uma sonolência tão grande, já tomei e já fui para a cama. Bom, acordei de noite vomitando. Eu vomitei os 12 comprimidos. Imagina o que aconteceu dentro de mim. Vomitei os 12 comprimidos. Levantei, fui no banheiro, lavar o rosto, lavar a boca. Olho para o espelho. Sabe o que eu vejo no espelho? O Rildo criança. E não era meu sonho, quando criança, fazer isso. Eu não tinha ideia. Quando chegar no ano 2000 eu vou... Não era meu sonho. Então eu decidi fazer um pacto. Eu sei, o pessoal gosta de fazer pacto com o cão, né? Mas eu fiz um pacto com o Rildo. Eu olhei no espelho e falei assim, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou fazer isso. E no momento onde ninguém apoiar você, eu vou apoiar você. Quando não tiver nenhuma mão amiga, essa vai ser sua mão amiga. Nunca mais vou fazer isso com você. Nunca vou te abandonar. E desde 2000 eu tenho cumprido à risca isso. Qualquer projeto meu, se ninguém apoiar, não importa, eu apoio. Se ninguém está do meu lado, não interessa, eu estou do meu lado. Então, nessas buscas, a partir de 2000, houve uma mudança nas minhas percepções. E nessas mudanças, eu comecei a perceber o tumulto que é a vida. E a pergunta era, como é que você fica em paz desse jeito? Como que fica em paz? Como que pessoas históricas, como Jesus, como Buda, conseguiram ficar em paz? O que eles faziam que a gente não faz? Bom, aí eu vou conhecer um conceito tibetano muito interessante. Tchan, 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 tchan. Conceito tibetano muito interessante, chamado fluxo da vida. Isso me libertou de muita coisa. Entender o fluxo da vida. Primeiro, eu quero que vocês entendam que, bom, o fluxo da vida pode ser visto como um rio correndo, mas pode ser visto como ondas. Só existe uma coisa na natureza que flui como um rio e depois, que tem ondas, depois flui como um rio. O seu sangue. Você sabia que o seu sangue, ele pulsa em forma de ondas nas artérias, mas quando está nas veias, ele circula como um rio? Pois é, o sangue que representa a vida, também ensina para nós sobre o fluxo da vida. Então, hoje não vou falar sobre as ondas,
porque seria um outro tema mais complexo ainda, mas muito interessante. Mas eu quero falar do rio. O rio, quando desce uma montanha, o que o rio faz quando ele encontra uma montanha? Na frente dele, ele está descendo, apareceu um morro na frente dele, ele bate, contorna, não grita, não se desespera, ele contorna. Na sua vida, na minha vida, quantas vezes a gente quis brigar com a montanha? Brigar para quê? Não é funcional. O rio só tem que fluir, ele contorna. Então, o fluxo da vida, entenda o fluxo da vida como algo que acontece do seu berço até o seu túmulo. E do Yanzi depois? Não vou entrar nesse mérito, porque a vida ela é eterna. A vida é eterna. Quantas vidas você tem? Uma, porque ela é eterna. As manifestações são as mais variadas, mas você tem uma vida incrível, e você tem 2 pontos importantes na sua vida: o seu nascimento e a sua morte. São os 2 pontos mais importantes que você tem. E entenda uma coisa: a morte não é o contrário da vida, a morte é o contrário do nascimento, só isso. Não existe o oposto da vida, porque a vida é eterna. Mas você nasce e morre, como tudo debaixo do sol. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Então, uma das coisas que me ajudou muito é o conceito de tempo limite no fluxo da vida. Por exemplo, nós vamos morrer, certo? Ninguém duvida disso, né? Não vai morrer aqui também, né? Pelo amor de Deus, né? Você acaba com a minha palestra, né? Vai morrer depois, deixa eu acabar a minha palestra aqui. Então, existe o fluxo da vida que tem um limite. O seu limite, você tem o seu limite. Seus pais têm seu limite. Seus filhos têm seu limite. Se tudo correr bem, você enterra seus pais e seus filhos enterram você. Isso é o melhor, porque quando inverte é complicadíssimo. Pais enterrando filhos é muito ruim. Então, o ideal é que você enterre seus pais, seus filhos enterrem você. O ideal é que o tempo limite do seu pai e da sua mãe seja menor do que o seu tempo limite é maior. E dos seus filhos, a ideia é que o tempo limite deles seja maior do que o seu, né? Então, esse é o fluxo da vida. As coisas têm um limite. Você tem um limite. Você não pode fazer tudo que você quer na vida, porque você tem um limite. É ruim? É ruim. Mas não tem como discutir isso, porque é o natural da vida. As coisas têm um tempo limite. Seus projetos têm um tempo limite. Às vezes, as coisas que você tem um tempo limite maior do que o seu. Por exemplo, você pode ter um carro que tem um tempo limite maior do que você. Aí você se despede do mundo e seu carro está lá. Mas pode ser o contrário. Por exemplo, nesse exato momento, meu carro está no médico. E falaram que ia dar alta amanhã, mas já estou achando que não vai dar alta amanhã para ele. Tá? Ele está com problema no coração, o vulgo motor. Tá? Então veja, tudo tem um tempo limite. As coisas que você gosta, você tem que entender isso. As coisas que você gosta têm um tempo limite. Você gosta do seu pai, gosta dos seus filhos, eles têm tempo limite. Mas as pessoas vivem como se não tivesse tempo limite. Fica aprontando, perturbando todo mundo. Para com isso, você tem um tempo limite. Em algum momento você tem que parar de perturbar os outros e começar a ajudar. É o tempo limite. Comece a fazer coisas bacanas. Comece a ser uma pessoa mais bondosa com você primeiro. Seja uma pessoa gentil com você. Olha, você tem seu tempo limite. Eu não sei quanto que é. Pode ser daqui a 10 anos, 20, 30, 40 anos. No Oriente, em especial na China, quando eu estive lá, eu aprendi do mestre uma coisa. Eles falam assim, em média, 45 anos é um meio-dia. 45 anos é meio-dia. Então, o sol vai subindo, eu já passei do meio-dia, então o sol já está descendo. O sol já está descendo. Então, veja, tem pessoas que o sol está subindo, não tem? Você vê seus filhos, às vezes netos, o sol está cheio de energia, cheio de vibração, cheio de expectativas.
Quando você passa do meio-dia, você já olha para a vida e fala, não é do jeito que falaram para mim, não. As coisas não são tão simples assim. Tá? Sim, a vida tem toda a sua complexidade. Mas você vai ter que entender, o primeiro conceito, tem um tempo limite. A sua dor tem um tempo limite. As pessoas mais perversas desse planeta tiveram um tempo limite, têm um tempo limite. Mas as pessoas boas também têm um tempo limite. Então, no fluxo da vida, o tempo limite, ele é fundamental entender para que você comece a ter um pouco mais de paz na sua vida. Comece a ter um pouco mais de paz. Então, quando eu entendi que o tempo limite da minha mãe era aquele, tá? O meu casamento teve um tempo limite? Teve um tempo limite. Tá? Depois de muito tempo eu namorei uma pessoa, acabou o namoro, durou tanto tempo, mas teve um tempo limite. Tá? As coisas têm tempo limite. Tem casamentos que o tempo limite é maior do que o tempo de vida daquelas pessoas. O tempo limite é maior. Tá? Vocês estão entendendo a questão de tempo limite? Deu para entender? Tudo tem um tempo. Tá? Os seus projetos têm um tempo, suas dores têm um tempo. Tem gente que tem uma doença. O problema é que o tempo limite da doença é maior do que da pessoa. Aí é ruim, né? Mas tem casos em que a dor tem um tempo limite menor. A pessoa sofreu, de repente se cura, porque o tempo limite é menor. Claro, o que vai variar na questão do tempo limite guardem isso, o que altera o tempo limite são suas escolhas. Escolhas ruins, o tempo limite diminui. Tá? Escolhas ruins alteram o tempo limite. Bom, o outro conceito, veja, vocês vão falar, Rita, mas o que isso tem a ver com a paz? Tem muito a ver com a paz, meu bem. Mas calma que eu vou chegar nessa questão da paz. Então, você vai ter que compreender a impermanência. Nada, debaixo do sol, nada é eterno. Debaixo do sol, nada é eterno. Mesmo os impérios que duraram séculos, tem um limite. Debaixo do sol, nada é eterno. Tá? Você vai ter que entender isso. A questão não é você aceitar ou não, porque isto não é uma questão que você aceita ou não, isso é um fato. Eu não concordo. Pode não concordar, mas isso é um fato. Tá certo? Você pode não concordar, você pode esbravejar, você pode espernear, você pode gritar, mas as coisas debaixo do sol têm um tempo limite. Tá? Então, há impermanência de tudo, gente. O que acontece conosco é que sofremos mais quando perdemos algo, porque geralmente não valorizamos esse algo. Né? Os antigos falavam assim, goiaba boa é goiaba do vizinho, porque não é sua, tem um tempo limite, você tem que pegar. Cara, tu tem goiabeira em casa, nunca comeu goiaba. Não gosto de goiaba, não, tem bicho goiaba. Aí corta um pé de goiaba. Agora deu vontade de comer goiaba. Agora eu quero comer goiaba. Já perceberam isso? Isso acontece muito. É só você não ter uma coisa que você fala, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Gente, por Zeus, não use a palavra se. Se eu tivesse feito isso, não existe o se. O que foi feito, senão você vai gerar mais dor para você. Mas eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter falado, eu deveria ter, não fazer isso, eu não deveria ter feito isso. Para com isso. Outro conceito que eu esqueci de colocar aqui. O seu passado é um sonho, não é real. Seu passado é um sonho, não é real. Não, pega o passado, cadê ele? Mostra para mim. Não existe passado. Então pare de sofrer por conta do passado, não é real. Gente, só no Ocidente existe a preocupação de fazer uma máquina do tempo. Os sábios orientais nunca se preocuparam em andar para o passado, porque eles não consideram mais o passado. Você vê, aqui no Ocidente, cientistas
Quando você vê um cientista falando que a viagem no tempo é possível, é porque ele tem uma dor que quer resolver. É só isso. Ele quer resolver uma coisa no passado. Não existe passado. Se liberte disso, gente. Se liberte disso. Se liberte do seu passado. Quando você tem um sonho agradável, já tiveram sonhos agradáveis, né? Sonhos... Você acorda de manhã e fala, cara, que legal que foi meu sonho, eu fiz isso, é bacana, mas passa. Quando você tem um pesadelo, é ruim, mas você passa o resto da vida falando daquele pesadelo? Não, você vai tocando a vida. Seu passado é um sonho. Ah, mas me machucaram muito, esquece. Quanto mais você alimenta, mais você sofre. Seu passado é só um sonho. Então, isso para mim foi muito libertador também, porque eu parei de ficar remoendo o passado. Já viu gente que fala do passado sem parar? Gente, esquece o passado. Ah, mas o passado foi bom. Não existe. Cuidado com o passado bom. A pessoa fica vivendo, eu era feliz naquela época. Não existe aquela época. Para com isso. Ah, mas eu era feliz naquela relação. Não existe essa relação. É só um sonho. É só um sonho. Foca no hoje. O que dá para fazer hoje? Quanto mais você fica mexendo no passado, mais você sofre. Então, terceiro conceito, que não está aqui, mas está aqui. O passado é um sonho. Quando você compreender isso, você olha para trás, é só um sonho. Claro que eu vivi coisas boas, é claro que eu vivi coisas ruins, mas eu olho para as coisas boas e falo, nossa, foi um sonho maravilhoso aquilo. E eu olho para as coisas ruins e falo, nossa, que pesadelo. Acabou. Você não pode viver de passado, remoendo o passado. Eu era feliz. Não existe isso. Eu sofri muito. Não existe. Eu passei fome. Mas você não está passando fome agora. Eu fui abandonado. Mas você não está abandonado agora. Aí a pessoa perde tudo que tem de bom hoje por conta de um sonho. Como que essa pessoa vai viver em paz? Como vai viver em paz? Tá? Então, compreender que tudo tem um tempo limite, compreender a impermanência, compreender que o passado é um sonho, ajuda muito. Por exemplo, eu atendo como terapeuta. As pessoas, o que elas reclamam? De um sonho. É só um sonho. Porque aconteceu isso comigo. É só um sonho. Mas é difícil colocar na cabeça dela que é um sonho, porque como ela fica mastigando isso todo dia, aquilo vai ganhando uma aura dentro dela, vai ganhando uma força dentro dela. Aí você vê pessoas que têm tudo para ser feliz, mas está vivendo o passado, né? Eu atendi uma menina que ela não conseguia se envolver com ninguém, porque ela sofreu na última relação. Não, mas aquela não existe, meu bem, é só um sonho. Você pode viver algo diferente agora, mas não vai viver algo diferente enquanto estiver remoendo o seu sonho. Aquele pesadelo que você viveu. Então, a paz no fluxo da vida, ela depende disso. De você compreender a impermanência das coisas. De você compreender, né, que o passado é um sonho. Só um sonho. Isso é muito legal. O rio faz curvas. A sua vida de repente muda. Porque o rio que estava seguindo uma reta maravilhosa, você fala, olha, eu vou chegar lá. De repente o rio fez uma curva. Estão entendendo? Às vezes você estava achando que ia acontecer uma coisa, mas o rio fez uma curva. Aí sabe o que acontece nas curvas do rio? Nós ficamos entulhando lixo. Mas não deveria ter virado, eu queria ir para cá, mas virou. Virou. Tá? O rio da vida, você não tem controle sobre o rio da vida. Às vezes está tudo se direcionando para tal coisa, de repente o rio mudou. Você não tem controle sobre isso. Como eu disse, você pode espernear, você pode gritar, o rio não vai mudar. O rio não vai mudar. Então, quanto mais você entender que porque às vezes você está vindo numa reta maravilhosa, prosperidades
financeiras, emocionais. De repente o rio faz uma curva. E toda a sua vida fica estagnada naquela curva, porque você entulhou de lixo, não é justo, não pode, blá, 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 blá. O rio ficou parado, a sua vida ficou estagnada. E você não sabia que depois dessa curva ia vir uma reta maravilhosa na sua frente. E você perdeu a chance, porque você ficou parado no rio. Só que você está parado no rio e esqueceu de uma coisa. Tem um tempo limite, né? Tem um tempo limite. E quando você começa a entender o fluxo da vida, você vai se apaziguando. Você para de perturbar os outros também. Porque é o fluxo. É só o fluxo. E você começa a entender que mesmo as pessoas que você gosta, elas estão sujeitas a curvas. Cara, como assim você gosta de alguém e quer que essa pessoa todo dia esteja sorridente? É porque você não entendeu o fluxo da vida. Quando eu entendo o fluxo da minha vida, eu começo a aceitar o fluxo da vida do outro. Hoje ela está de mau humor. É só isso. É o fluxo da vida dela. Então as pessoas ficam se debatendo, e você vai ver uma coisa interessante. Quem não aceita as curvas da vida, afeta negativamente todo mundo que está à sua volta. Porque não só ela fica amarga, como ela vai amargurando todo mundo que está à sua volta. E muita gente, por não conseguir lidar com as curvas do rio, acha saídas. A pessoa se fanatiza em processos religiosos, políticos, sociais. Tudo que é demais representa uma falta, né? Ela não está em paz com ela. Eu quero ajudar o mundo todo. Começa ajudando você. Eu quero arrumar o mundo. Começa arrumando teu quarto, já tá bom. Comece devagarzinho. Comece devagarzinho. Você quer salvar o mundo? Do quê? De você? O mundo não tem que ser salvo, ninguém te deu essa missão. Você não é o Messias que vai salvar o mundo. Você não tem essa missão. Começa cuidando da sua vida, cuide da sua saúde, cuide dos seus relacionamentos, cuide do seu bem-estar. Tá bem? Tô. Começa a ajudar, começa a propagar a ideia. Comece a entender o fluxo da vida. Comece a entender que as coisas têm limite, há uma impermanência em tudo na vida, que o passado é um sonho. Eu não escrevi aqui, mas vocês estão lendo, né? O passado é um sonho. Compreenda que tem curvas no rio e afete positivamente as pessoas. Então, meus queridos e minhas queridas, para mim, paz é você entender o seu fluxo. Porque se você está em paz, você pode ter uma opinião política mais saudável, você pode ter uma opinião religiosa mais saudável. Se você está em paz, você não quer que ninguém engula suas ideias. As pessoas que não estão em paz são difíceis de lidar, por vários motivos. Né? Quando a pessoa não está em paz consigo, ela acha que a culpa é do outro. Eu sei, achar culpado é muito gostoso. Ixi, é bom demais achar um culpado para os seus problemas. O culpado é outro. É bom demais. Muda a minha vida? Não. Só quando eu assumo que eu sou responsável também. É claro que muita coisa que acontece na minha vida, eu não sou o único responsável. Alterações políticas não cabe só a mim. Alterações, globais, não cabe só a mim. Mas tem coisas que cabem só a mim. Se eu não estou em paz na minha casa, se eu não estou em paz a hora que eu deito, que paz é essa que eu quero para o mundo? Será que eu estou fugindo do quê? Será que eu estou fugindo dos problemas que eu tenho? Então, falar de paz, para mim, é uma coisa que começa dentro de você. Você tem que estar em paz. Você tem que entender que você é o responsável pela sua paz. Tá? O governo pode fazer coisas, mas não pode trazer a paz. Porque não tem como. Eu me recordo do Tibete, que era um país onde 1/3 da população era feito de monges. Era um país que viveu séculos de paz. Não tinha exército, não tem arma, não queremos armas não, queremos paz. Aí a China foi e pegou. Simples assim.
Você está vendo? Você quer paz, mas você não está entendendo como é que funciona a paz. Não adianta eu estar em paz e meu vizinho não está em paz. Eu tenho que entender o fluxo. Eu tenho que entender o fluxo e me preparar para as curvas do rio. Sabe? Me preparar para as curvas do rio, para as mudanças sociais, políticas, emocionais e principalmente as mudanças que a minha vida vai trazer para mim em relação às pessoas que estão à minha volta. Então, o conceito de paz para mim começa entendendo principalmente a sua vida dentro de um fluxo, porque aí você pode se organizar. Se a pessoa não está em paz, ela não tem paz para oferecer ao mundo. Todo mundo quer oferecer paz. Eu vejo muito, as pessoas querem oferecer paz, mas parece que muita gente faz um convite para um banquete que só tem comida para 2, 3 pessoas. Então você não pode falar de paz se você não achar essa paz dentro de você. Se você acha que alguma coisa vai te trazer paz, claro, nós temos que melhorar o ambiente que nós estamos. Melhorar, mas paz depende de como você lida com as curvas do seu rio, tá certo? Então, meus queridos, era esta a palestra que eu queria repassar a vocês, tá bom? Muito obrigado. Primeiro, antes de fazer pergunta, que eu achei excelente a sua palestra, não só o conteúdo, mas a forma, muito tranquilo, dando tempo para decantar, não é? O conhecimento decantar, gostei muito. Mas antes disso, eu quero agradecer todo mundo aqui presente, porque cada vez que eu venho aqui, eu me sinto mais feliz. Eu já falei aqui uma vez que esse ambiente, eu tenho a impressão que eu estava esperando por ele ou ele estava esperando por mim. Porque se eu vier aqui e não fazer pergunta nenhuma, eu fico feliz. Mas eu fico um pouquinho incomodado, que eu acho que vai ficar faltando uma. Então, essa questão, como ser feliz nesse mundo conturbado, não é? E a gente vê tantos sinais de novas conturbações. Uma palestra anterior que teve aqui, que foi falado sobre o poder da inteligência artificial, que, no meu ver, é humana, mas é dita artificial. Eu falei, gente, tem mais conturbações aí, tem mais problemas. Agora temos que pensar também, assim como foi feito para desenvolvimento, com a questão do desenvolvimento das armas nucleares, vai ter que ter um pacto para que os países não se armem, quem tem não use e quem não tem, não tenha, né? E parece que, com relação às big techs e tudo isso, que podem trazer muitos problemas de forma geral, né? Um minutinho ali. Então, a gente tem mais essa questão. Mas, especialmente, gostei dessa questão do tempo limite. Que uma das coisas que nos apavora é o seguinte: que dia que eu vou morrer? Que dia que meu pai vai morrer? Ai, meu Deus, e se meu filho falecer? Né? E se a Conceição me abandonar? Conceição é minha esposa. Nós estamos juntos há um pouquinho de tempo. Como é que eu não sei como é que eu vou ser. Mas agora, muito obrigado. A sua palestra já esclarece muitas coisas e eu fiquei realmente feliz. E você afirmou também que essa questão, olha, não tem nada a ver com religião, é independente, né? Todos nós temos que caminhar para esse sentido de que tudo passa, a dor passa, a alegria passa, né? E eu fiquei com isso, tá? Nem é pergunta, eu senti que eu tinha que falar, que minha mãe já falava muito disso para mim. Meu filho, dá um jeito de estudar mais, de estudar, porque eu não nasci para semente. Meu pai também falava isso. Eu assustava. Se eu tinha um medo quando eu era criança,
era do meu pai ou da minha mãe, né, dos dois virem a falecer. Então eu ficava assim. Então eles já falavam, já me preveniram. Eu não estou aqui para semente. Eu falo isso hoje com meus filhos, para dar um jeito. Alguns pegaram um rumo para estudar, outros nem tanto, mas eu falo para eles. E muito obrigado. Se quiser comentar, mas eu não tenho assim, uma pergunta taxativa. Querido professor, obrigada. Foi muito rico a sua palestra. Eu adorei o conceito de sonho e de pesadelo, porque eu acho que a gente vive muito isso, assim, né? As coisas que a gente vive afetam a gente e fica ainda nos impedindo de viver o momento presente com inteireza, né? E eu vou levar para a vida, porque eu tive uma infância que não foi muito um sonho, foi mais um pesadelo, então eu achei excelente. Mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha com relação ao início, quando você trouxe essa questão da preocupação, né, de não viver sem preocupação. E a gente entende que tudo é energia, né, e aonde a gente direciona a nossa energia, aquilo tem um poder de manifestação, né? E uma vez eu aprendi de um conceito oriental também, que a preocupação é você estar direcionando algo que ainda não existe. Então, você está se preocupando de algo que... Então, pensando no fluxo da vida, né, minha pergunta é mais para esse lado, assim, como a gente pode encaixar essas preocupações, né, o confiar na vida, porque o tempo limite é inevitável. A gente tem o tempo limite dos nossos filhos crescerem, a gente tem o tempo limite do nosso cônjuge estar aqui ou não, de como cada um vai envelhecer. Então, como viver isso no dia a dia, confiando nesse fluxo da vida aqui, palpável. Obrigada. Só quero fazer uma pergunta para o brilhante palestrante de hoje, muito melhor do que um budista estar aqui. Professor, o senhor acredita em sorte ou em Deus, sem entrar na religião? Primeiro, eu quero lembrar uma coisa. Tudo passa, até uva. Então, temos que estar atentos a isso. As preocupações nossas, o mundo ideal seria um mundo que a gente não se preocupasse com nada. Mas é muito difícil isso. É um patamar mais avançado. Tá? Então, quando eu digo, nós temos preocupações e vamos ter que lidar com isso, é porque eliminá-la vai exigir um trabalho maior. Compreender o fluxo da vida não é o suficiente. Ajuda muito. Mas as preocupações, elas são inerentes a uma mente humana convencional. Então, temos que ter uma mente além do convencional. E essa mente além do convencional vai nos demonstrar que as coisas que acontecem na nossa vida têm um motivo de ser. Existe algo mais além da compreensão humana. Esse algo que está mais além da compreensão humana, as pessoas vão dar diferentes nomes para isso. Mas é fato que a vida, por ser sagrada por natureza, ela só é porque olha, a vida é sagrada, a nossa origem é sagrada, e uma das coisas que acalma o meu coração é saber que um dia todos voltaremos para a casa do Pai. Tá? Então, o sagrado é inerente à vida humana. Não há vida sem o sagrado. Tá? Independente do nome que se dê para isso. E uma coisa que eu acho que todo mundo deveria se lembrar. Você tem uma natureza sagrada. Olha o que você está fazendo da sua vida. Você tem uma natureza sagrada. Sua dor, seu sofrimento não fazem partes do projeto divino. Inclusive, no fluxo da vida, ninguém sofre por punições. Sofre colhendo o que vai plantando no decorrer da vida. Não faz parte do projeto divino o sofrimento de ninguém. A divindade não bate palma em ver você sofrer. Não quer mandar você para o inferno por milhões, bilhões de anos. Sabe? Precisamos rever muito disso. Temos que rever que nas pequenas atitudes nossas, há o sagrado em nós. Tá?
Então, respondendo à tua pergunta, sim, existe o sagrado. O sagrado que, por ser tão mal comentado, a gente evita até tocar isso numa palestra, para evitar confusões, porque as pessoas são inquietas em relação a isso. Mas o próprio correr do rio está relacionado com a forma como você encara o sagrado. Então, sim, achem o sagrado e comece procurando dentro de vocês. Porque quem não acha o sagrado dentro de si, pode passar a vida procurando e não achar. Motivo pelo qual você vai ver pessoas que passam a vida numa instituição religiosa, ela não melhorou como ser humano. Às vezes ela é até pior, ela não melhorou, porque ela está procurando fora. Todas as instituições sagradas, elas deveriam ter por primícia ajudar a pessoa a se encontrar, achar a sua paz dentro de você, achar o sagrado dentro de você. Eu queria aproveitar esse último ponto, afetar positivamente quem está à sua volta. Eu lhe pergunto, professor Rildo, nós vivemos num mundo que se globaliza de forma crescente. Ou seja, nós recebemos as influências nossas aqui como país, não é? Com toda a nossa complexidade, mas recebemos as influências fora. Não é? Como é que nós vamos viver num mundo, como é que nós vamos ter paz num mundo onde a interação entre os países aumenta cada vez mais, mas ao mesmo tempo nós vemos um retrocesso na questão da civilização humana. Os países que eram há 20 anos atrás cosmopolitas estão deixando de ser cosmopolitas. Nós temos mais de 130 milhões de pessoas deslocadas no mundo e que não são recebidos em país nenhum. Países que antes reconheciam como nacional a criança de um migrante, passaram a não reconhecer. Então, mesmo a criança nascendo naquele país, ela não é considerada aquele cidadão. Como é que nós vamos ter paz nesse mundo tão conturbado? Pessoal, de fato, nós não estamos vivendo épocas das melhores. Há guerras e rumores de guerra por todo quanto é lado. Há muitas injustiças sendo praticadas. Aí assim, como resolver isso? Bom, eu não vou resolver isso, então você já me deixa em paz. Eu não vou resolver o planeta. Porque eu posso afetar positivamente quem está do meu lado. Mas eu não tenho condições de tomar decisões a nível internacional, mas nem a nível regional. Então, olha, eu cortei da minha vida várias coisas, inclusive informações ruins. Eu cortei. Por quê? Porque eu não vou afetar. Então, a minha realidade é, eu não vou afetar o mundo. E se eu não vou afetar o mundo, eu não posso me preocupar com isso agora. É injusto, é errado, é errado. Eu concordo. Não, eu não concordo. Ah, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Tá. Então, eu estou fazendo a minha parte. Tentando, no mínimo, não criar conflito com quem está do meu lado. Porque muitas vezes a pessoa está preocupada com o conflito na Ucrânia. É errado aquele conflito. Só que você está brigando com todo mundo à sua volta. Você nem resolve o problema da Ucrânia e nem resolve o problema aqui. Então, veja, é muito ruim o que está acontecendo. E eu, sinceramente, não tenho uma solução para isso. Tá? Não tenho solução para isso. Minha estratégia está sendo assim, cuidar bem de quem está do meu lado, para que essas pessoas cuidem da outra, cuidem da outra. Vem cá falar. Tá? Não, mas a ideia é essa, gente. Não, se você olhar de forma grande, cara, você desiste de viver, porque assim, é um pisando em cima do outro, é guerra. Agora, pensa, em que momento o nosso planeta viveu bem? Seres humanos são seres conturbados. Se você não, veja,
Se você vai tomar alguma decisão de forma conturbada, você vai prejudicar alguém. A ideia é, as pessoas têm que achar em algum momento algo que a faça ficar em paz, para que ela tome decisões. Agora, você tem líderes extremamente complicados. Você vai esperar o quê? O fluxo da vida já está indicando, olha, a pessoa é complicada, ela vai complicar mais ainda. Ela vai complicar mais. Tá? Então, assim, não vejo de forma simples algo que possa resolver isso. Tá? E eu não peguei a ideia que eu vou resolver isso. E isso me deixa em paz. Porque senão, eu não vou dormir. Tá? Porque muita coisa errada acontecendo no mundo. Dá vontade de sair por aí resolvendo? Dá. Tem condições? Não tem condições. Não tem condições. E tem situações que você não consegue resolver, porque as pessoas envolvidas não querem solução. Vocês conhecem gente que se você der um conselho para ela, ela vai brigar com você, não vai? Porque a pessoa não quer. As pessoas estão tão viciadas na dor, no sofrimento. Tem um filósofo mexicano, não é famoso, né, filósofo mexicano, chamado Victor, não sei lá, Gomes. Ele disse o seguinte: tire tudo de um ser humano, menos a sua dor, senão ele não sobrevive. Não sobrevive, porque as pessoas vivem de falar da sua dor, resolve a vida da pessoa, ela não sabe o que ela faz agora. Coloca a pessoa numa situação tranquila, ela vai arrumar encrenca com alguém, porque ela não consegue viver sem. Então, é muito complicado isso. Tá? Então, assim, eu não vejo uma solução a curto prazo. Tá? É isso. Eu só tomei a palavra porque eu queria trazer duas reflexões. A primeira é sobre os estudos de Sri Aurobindo, na Índia, que ele fala sobre a evolução humana. Então, nós temos vários estágios da evolução humana. Ele nos traz exatamente uma esperança de que a humanidade está caminhando para uma evolução. Então, eu queria trazer essa contribuição. Você tem a vida divina, você tem a questão da yoga integral. Então, isto acho que é importante para nós termos como perspectiva humana, esperança humana, de que estamos caminhando. A segunda é o próprio Teilhard de Chardin. Ele é contemporâneo ao Sri Aurobindo e ele traz também a questão da noosfera e da evolução humana. Na linguagem ocidental, mas ele viveu na China, ele teve essa experiência profunda da relação também da ciência e da evolução humana e da espiritualidade. Então, esses dois elementos sobre a evolução humana eu acho importante. A terceira questão que eu queria colocar é o conceito moderno de que o bater das asas ele se reflete no mundo inteiro. Então, o bater das minhas asas, a minha ação aqui, ela é local, mas ela é imediatamente universal. Não perder essa perspectiva, sim, de que nós agimos aqui e é a nossa volta. Mas a nossa volta ela é muito maior do que a gente pensa, exatamente pela nossa dimensão espiritual. Então, não é exatamente uma pergunta, é uma reflexão. Gostei o que o Sol falou, ter um pouco mais de esperança do que é assim mesmo e tal. Eu lembro em Figueira, onde Trigueirinho moravam, eles assistiam televisão só notícias para saber onde tem os problemas. Então, eu aprendi muitas coisas. Do nosso alcance, a gente não consegue resolver. Mas, cada vez que eles fazem isso, eles veem onde tem tais problemas, aí eles se invocam para o superior, para que o superior envie a força, coisa para ajudar lá. Aí eu aprendi isso, por exemplo, eu tenho um monte de defeitos meus que difícil de vencer meus defeitos. Eu aprendi a entregar, eu dei um foto de
de Cristo e Maria. Maria em uma foto recente, que na manifestação deles assim tem um olhar assim. Aí agora eu faço isso. Antes de dormir, claro, eu faço invocações, um monte de coisa assim, tipo, ofereço dia e noite para o superior e para meu superior, minha alma. E um monte de coisas, eu falo, eu entrego, por favor, me ajuda a vencer esse problema. O congresso está tendo maior problema, eu entrego com Cristo no coração sagrado, coração do Pai, da Mãe Divina. Incrível, parece milagre vai acontecendo, coisas assim que parece que não tem mais solução, vem uma mudança. Então, às vezes, a gente tem que, não quero saber mais notícia, ver notícia realmente é chato, a gente fica aquele baixa astral, a gente não aguenta mais ver tantas más notícias, mas se a gente usa aquilo, coisa negativa, e aquela coisa, bater na porta que será atendido. Às vezes, Deus fala... leio mensagem diária que Cristo mandava para ele, enquete, e mando para um monte de grupos. Ele falou assim, se você não me pede, como eu posso te ajudar? Então, a gente tem que pedir. Incrível, você faz essa invocação, milagres acontecem. Eu tenho tantas provas de milagre na minha vida, acontece. Então, experimentam, vê se funciona para todo mundo. Obrigada. Sabe, a percepção do sagrado, às vezes, ela é muito fragilizada em nós. A percepção do sagrado, numa visão mais ampla, nos faz entender o seguinte: Deus está em tudo. Então, quando eu falo assim para Deus, Senhor, cuida do meu amigo Willon. Você acha que Deus não sabia disso? Que ele está esperando eu falar alguma coisa. O Willon, tinha até esquecido dele. Ainda bem que o Rildo me lembrou dele. Eu vou cuidar dele. Quando você ora pela Ucrânia, você acha que Deus não sabe o que está acontecendo na Ucrânia? Você acha que não? Ele sabe. Mas, estou falando isso, pode ser uma outra coisa muito interessante. Quando você ora, sua vibração muda. Quando você ora, sua vibração muda. E quando a sua vibração muda, permite-se que coisas aconteçam à sua volta. Não é que Deus vai depender de você. Se ninguém orar pelo Willon, Deus não vai fazer nada por ele. Não existe isso. Entende? Deus está atuando. Ele não está esperando você lembrar. Nossa. Mas, quando eu falo para Deus, eu faço isso muitas vezes, eu falo assim, Pai, a coisa que eu mais peço, me dê força, coragem e vontade para seguir adiante. Eu preciso disso. Tá? Quando eu oro a Deus, Deus já sabe que eu preciso disso. Quando eu oro a Deus, minha vibração muda. Quando a minha vibração muda, permite-se que coisas aconteçam à minha volta. São os milagres. Como eu disse, acontece todo dia na sua vida. Todo dia acontecem coisas incríveis. Só que as pessoas estão esperando um grande milagre. Tá? O sagrado está se manifestando na vida de cada um de nós. Então, o orar, você não muda o humor de Deus orando para Ele, mas você muda o seu. Então, quanto mais você ora, melhor para você. Mas o sagrado está se manifestando em todos os cantos. Tem guerras que ninguém está orando por aquela guerra. Deus não esqueceu do povo que está lá. Só que é claro que Deus não é mágico, porque são processos. Né? Aqui eu não falei, mas eu falei que o fluxo da vida é como o rio e ele é como ondas também. Então tem coisas que vão acontecer num povo, como ondas. Ondas trazem coisas novas e levam outras coisas. Às vezes levam o que você quer, mas está vindo coisa nova também. Então, acho interessante que quando me convidou para dar essa palestra, eu pensei, Rildo, não entra na questão do sagrado não entra na questão do sagrado não. Né? Porque eu gosto muito dessa minha conexão que eu criei com o sagrado. Né? Sim, eu não tenho religião, porque entre eu e o Pai, eu não quero ninguém me perturbando, já me perturbaram demais. Tá? Então, assim, quanto mais eu oro, mais eu mudo. Quanto mais eu ouço pessoas boas, melhor para mim. Quanto mais eu leio livros sagrados, bom para mim.
Só que eu não posso viver só de livro sagrado. Se você só lê um livro na vida e esse livro é sagrado, certamente você não entendeu esse livro. Você tem que ler outras coisas. Você tem que ampliar sua percepção. E o caos notório no nosso mundo. Bom, a minha percepção é que as coisas têm que piorar. As coisas têm que piorar. Por um motivo muito interessante. Porque você tem que esmagar tanto para conseguir o que é bom. O ouro, você prova na base do fogo. Então, precisa se esmagar muitas coisas. Precisa esmagar nosso ego, nossa arrogância, precisa esmagar tudo isso. Nossa impaciência. Acho que tudo isso vai ser importante para se criar uma nova civilização. Gente, eu costumo dizer, e eu até comentei com o meu amigo, que se todo mundo que fala que vai para o céu for, aquilo vai virar um inferno, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas se todo mundo for, vai virar um caos aquilo. Então veja, nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar. Nós temos que desenvolver nossa paciência, nossa percepção do sagrado. Mas se eu me preocupo com o sagrado, mas eu não consigo ver o sagrado no outro, tá? Gente, eu já passei por situações que a pessoa está discutindo comigo e eu entendi que não era comigo que ela estava discutindo, era com o pai dela, que ela não tinha coragem de falar. Ela está discutindo, porque você... Eu falei assim, Hildo, é uma dor, é a dor dela, não incomoda mais, ela já tem muita dor essa pessoa, já tem muita dor, tá? Gente, eu quero repetir uma coisa que eu falei, tudo que eu estou dizendo aqui é um conceito, não é verdade, não leva a sério não, é só um conceito. Se esse conceito achar ressonância no seu coração, bom, faz sentido pensar desse jeito? Ajuda? Me ajudou muito e ajudou outras pessoas que eu conheço, porque elas se acalmaram. Qualquer busca espiritual não se faz na base do desespero. Você vê que uma pessoa desesperada, ela pode orar, ela pode gritar muito. As pessoas matam em nome de Deus por causa do desespero. Acalma. E por fim, eu quero ensinar um mantra poderosíssimo. Aprenda a falar isso. Está tudo bem. Aprenda a falar isso. Está tudo bem. Não, está tudo bem. Confia. Está tudo bem. Bons ventos vão soprar. Mas se você não prestar atenção, o vento passa e você não pegou. Então acalma a tua mente, acalma teu coração, está tudo bem, mas fulano não gosta de mim, não, está tudo bem, ela não é obrigada a gostar de você, mas eu amo ela, o fato de você amar alguém, não obriga esse alguém a amar você, está tudo bem, mas eu estou doente, é o seu fluxo, está tudo bem, mas eu vou morrer, não existe morte, você vai passar por uma outra fase. Espero que você passe bem, né, filho? Tá? Então está tudo bem. Acho que eu vou reprovar esse semestre. Está tudo bem. Você vai estudar mais no próximo, vai aprender melhor. O problema é que a nossa mente acha tudo, cria problema em todo lugar. Fulano não me cumprimentou hoje. Está tudo bem, hoje ela não teve um bom dia, só isso. Aprenda a acalmar teu coração. Faça suas orações com calma. Senhor, resolva. Não, calma. Você não precisa gritar, Deus não é surdo. Calma. Né? Independente da sua religião, entenda que o sagrado está perto de você. Mas é só as atitudes que afasta ou aproxima. Tá? Quando as pessoas falam assim, mas Deus parece que esqueceu de mim. Você só está falando isso agora porque você está com problema, né? Porque quando você estava bem, você nem pensava em Deus. Sabe? São as incoerências humanas. Deus esqueceu de mim. Porque você está com problema, né? Deus não vai fazer nada por mim? Você quer que Deus faça... Tu arruma a encrenca e quer que Deus resolva. Né?
Sabe, a pessoa cava o buraco dela, cai dentro, e quem que me empurrou? Quem que me empurrou? Não, foi você que se empurrou. Você está aonde está e tem a ver com você. Tem a ver com você. Agora, a questão não é o que aconteceu, é o que você vai fazer com o que aconteceu. Mas está tudo bem, calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Os bons ventos estão soprando sempre. Gente, sempre estão soprando bons ventos. O que acontece é, a mente perturbada não percebe, né? Aí coisas incríveis. A pessoa fala assim, eu não tenho oportunidade na vida. Quantas oportunidades estão passando? Uma ocasião, eu estava querendo sair do emprego, eu não sabia se eu saía para o outro ou não, ia ganhar menos, mas eu gostei muito do outro ambiente, falei, cara, será que compensa ganhar menos e mudar de ambiente? Aí eu falei assim, Senhor, me dá um sinal. Na verdade, o que eu queria era um outdoor, piscando, Rildo, faz isso. Mas não acontece assim. Vocês já passaram por isso? Você quer um sinal e você não sabe o que você faz? O que é o sinal? Aí eu falei, Rildo, calma, tá tudo bem, cara. Eu dirigi no carro falando, Rildo, o cara pediu para me dar a resposta agora. Eu falei, calma, Rildo, tá tudo bem, acalma teu coração. Eu paro no semáforo. Eu pensei, cara, troco ou não troco de emprego? Aparece um menino com um panfletinho. Mude agora mesmo. Era apartamentos em Águas Claras. Falei, cara, mude agora. Liguei pro cara, falei, tô indo aí, cara. Eu vou mudar de emprego. Foi a melhor coisa que eu fiz. Entrei para ganhar menos, em menos de 6 meses eu estava ganhando o dobro do que eu ganhava. Então, a mensagem, mude agora mesmo. Agora, você está vendo? Quando você tem sensibilidade para o que está acontecendo, você quer que algo aconteça na sua vida. Eu não tenho oportunidade na vida. Não, você não tem a percepção, né? Você quer que as coisas caiam no teu colo. Às vezes não é assim. Você tem que se movimentar. Tá certo? Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês pela paciência. Eu quero aproveitar esse momento para parabenizar o nosso trabalho, a Tribuna Livre. Porque vejam que um assunto como esse tão profundo mexe com o coração de todos nós, porque tem muitos ângulos para serem examinados e que nós precisamos de mergulhar com profundidade em cada um deles para tentar entender bem. E aí, o que a gente vê é o mistério da vida. A vida é um mistério. A vida é um mistério, mas nós, seres humanos, vivemos muito na materialidade sem perceber esse mistério e, por isso, vivemos em muitos conflitos e que precisamos entender um pouco esse mistério. Eu acho que é tão rica a palestra, quero primeiro parabenizar muito o orador. Tudo isso é verdade, do fluxo da vida, do tempo limite, da impermanência, das curvas do rio, do atuar positivamente, tudo isso, como também tudo que foi colocado por todos aqui. Eu quero, sobretudo, pegar uma fala da minha querida irmã Sol, né? Olha, o problema todo que nós temos, ou a dificuldade de entender esse mistério da vida, ele é muito profundo. Vocês vejam que aqui eu estou em nome da União Planetária. O que é União Planetária? O que essa entidade quer? Para que ela trabalha? Qual o objetivo dela? Ela trabalha com a ideia de ajudar, de contribuir, de fazer um mundo de paz, de amor, de fraternidade e de solidariedade. E se a gente não acreditar nisso, não vai dar nem o primeiro passo. A gente tem que acreditar que isso é possível. E aí, ela mencionou Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin nos fala na noosfera. Ela fala que assim como nós temos a atmosfera, a biosfera, nós temos a noosfera, que é a egrégora mental, individual e coletiva e mundial. E que todos nós estamos dentro dela e participamos dela.
e que, como disse ela, quando a gente diz uma palavra aqui, essa palavra tem repercussão universal. Universal. Nós não estamos falando aqui apenas para 40 pessoas, nós estamos falando com o universo. Nós estamos falando com o universo. E aí a gente vai chegar a ter um detalhe curioso. Quando a gente diz, você vai querer salvar o mundo, cada um de nós é responsável pelo mundo que temos. Cada um de nós é responsável pelo mundo que temos, pela energia que colocamos na noosfera. Se a energia que colocamos na noosfera é uma energia de bem, de amor, de fraternidade, de solidariedade, nós fazemos o mundo com essas características. Mas se a energia que nós pomos é de mágoa, é de ódio, é de descrença, é de maldade, é de estar se lamentando, e a gente põe essa energia. E a sociedade humana, ela tem um processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, nós vemos que a sociedade humana ainda está numa fase, digamos, infantil. Para não dizer bruta, maldosa, infantil. Ela ainda é uma criancinha que ainda não aprendeu a beleza da vida, a sacralidade da vida. Ela não aprendeu esse destaque que o Willon deu da criação divina em que nós vivemos. E aí há outro ponto. Será que existimos nós aqui, Deus lá? Há outros estudos que dizem que nós somos a gota do oceano de Deus, e sendo a gota do oceano, nós somos o próprio oceano. Não existe um Deus lá que eu vou rezar para Ele e Ele vai me atender, e etc., ou não vai me atender. O que existe é uma evolução de uma vida extremamente inteligente, sábia, cooperativa, com todos os predicados, mas que todos nós participamos dela, e por isso cada um de nós é responsável pelo mundo que ele tem, cada um de nós. Me faz lembrar uma novelinha, um seriado da União Planetária, em que começa com uma história de um rapaz que vai falar com o pai dele, na preocupação dele com o momento em que vivemos, em que no vizinho houve um assalto, na esquina houve uma pessoa foi violentada, etc. e tal. Aí o pai diz para ele: meu filho, você acha que você vai salvar o mundo? Veja a sua insignificância. Veja a sua... Você não tem poder nenhum, nem Cristo conseguiu nada, vai você fazer. Mas no seriado, ele não se abate. Ele vai à mãe, e a mãe diz: pare, pense, junte seus amigos, seus irmãos, e busque fazer um projeto, um trabalho de fazer nesse sentido. Eu hoje estou fantasiado, porque eu estou vindo lá do Senado Federal. E o que eu estava fazendo lá no Senado Federal? Acertando a criação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial. Ela vai ser constituída dentro de poucos dias, mas ela já existe num projeto em que vai ser liderada, tendo como presidente Flávio Arnes, que é um senador, pertence ao PSB, e que é uma pessoa espetacular, que tem a sua mente voltada para a espiritualidade, para a fraternidade universal. Ele que vai ser o presidente da frente. E ele logo disse que queria ter como companheiros, como vice, pessoas de posições aparentemente opostas dentro do Congresso, do Senado. E foram escolhidos como senadores, vice-presidentes dele, Girão, Luiz Eduardo Girão, do Ceará, e Paulo Paim. E nós estamos começando um trabalho
para mudar a mentalidade do mundo. Nós vamos mudar a mentalidade? Não, nós vamos contribuir. Nós vamos dar a nossa parte. E a nossa parte de cada um de nós é muito grande. Cada um de nós. Não pense que... E cada um de nós tem poder. Isso é importante. Porque nós temos o poder da nossa mente, o poder do nosso entusiasmo, o poder da nossa crença, o poder de estar juntos, o poder das virtudes que temos que ter, que a primeira delas é humildade. Se nós não tivermos humildade, achar que nós somos o dono da verdade, acabou, não há progresso. É nas virtudes. E é por isso também que a União Planetária tem como um dos seus principais projetos o Pedagogia das Virtudes, que já fez dezenas de grandes seminários dentro da ONU, dentro do MEC, dentro de diversas embaixadas, dentro de diversas entidades governamentais, de entidades religiosas, porque nós precisamos acreditar no bem. E por isso que a nossa televisão é suprem. O que quer dizer suprem? Suprem é em movimento para o alto, não é apenas sinalizando o alto. Nós temos que ser cheios de vida, de entusiasmo e poder ver que sempre estamos aprendendo se tivermos a mente aberta. Se tivermos a mente aberta, nós estamos sempre aprendendo. E eu vejo que o grande número de perguntas é porque o tema é profundo e a gente tem que investigá-lo. É um tema que merece ser examinado com profundidade da nossa responsabilidade para com o mundo. Porque uma das questões que o distinto orador colocou é como é que estará Cristo, Buda, em relação ao sofrimento do mundo. Veja, será que eles estão indiferentes? Será que eles estão tristes? Eu acho que não dá para a gente fazer um julgamento, porque eles estão numa esfera que nós não estamos. A nossa esfera ainda é a do conflito, do meu, do teu. Eles ultrapassaram todas essas medidas. Eles fazem parte dessa energia cósmica e que estão em plenitude, E dentro dessa plenitude, eles só são amor. Só são expressão da verdade, que é a expressão que nós devemos buscar dia a dia. Parabéns, parabéns, parabéns.